Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, pílula noturna, nosso ping-pong, né? Bate-bola, perguntas e respostas. Hoje, nessa terça-feira, a que a gente possa falar sobre questões importantíssimas ligadas ao nosso amado Evangelho. Meus amigos, nós vamos aproveitar, né, que nós estamos aqui da Falange do Bem aqui na cidade de Dublin. E eu já falei um pouquinho na pílula de manhã sobre um ponto muito delicado para quem mora fora do país. Então, hoje eu vou responder duas perguntas de pessoas que moram fora do país e que têm problemas que eu tenho certeza, dificuldades, né? Que dizem respeito a todos nós, independente do lugar que a gente resida. Uma delas fala exatamente assim, é a pergunta da Maria, Maria Dolores. Maria fala, Ricardo, eu moro fora do Brasil já há alguns anos, ela vai e conta um pouquinho da história dela, né? E sempre o clima foi um grave problema para mim. Por mais que eu tente não deixar o clima me abater, é difícil para a gente ficar vivendo debaixo de um frio extenuante, vivendo numa vida estressante, lutando para sobreviver, muitas vezes longe da família e ainda se manter motivado e feliz. E é importante lembrar que fora do Brasil não é como aí no Brasil, que facilmente você encontra centros espíritas, templos religiosos abertos para participar a hora que você quiser. Aqui é muito diferente. Enfim, ela conta uma série de histórias, no final das contas ela pergunta, o que que eu posso fazer? Maria, tem uma questão que eu acho que é importantíssima, né? E me permita até dizer que eu conheço um pouco, razoavelmente bem, já por ter conversado com muitas pessoas na sua situação, que é a seguinte: muitas vezes, sem se dar conta, a gente se deixa envolver pelo redemoinho do piloto automático. O que é isso? Quem mora fora do Brasil, mesmo quem está dentro do Brasil, muitas vezes, gente, acaba entrando no piloto automático. É a rotina. E a rotina, ela é muito perigosa quando ela não tem consciência da nossa parte. Se você levanta para uma vida rotineira em que tudo é praticamente igual, a hora que você acorda, a hora que você pega o ônibus, a hora que você vai para o trabalho, a hora que você para almoçar, a hora que você volta, entendeu? A hora de você tomar banho, até a hora de dormir, é tudo igual. É claro que é uma tendência, uma acomodação, né, do próprio ser, e é uma tendência à apatia. Então, nós temos que introduzir na nossa rotina elementos de automotivação e desenvolvimento espiritual. E eu penso que no seu caso e de outros de vocês que moram aí na Europa, mesmo em outros países, porque esse problema não é só da Europa, é importantíssimo que você traga para a sua rotina particular momentos com o Evangelho. Então vamos lá, na prática, se é possível você encontrar uma instituição religiosa que você goste, um grupo de reiki, você vai receber joelho na igreja messiânica, você vai na casa espírita porque você encontrou essa possibilidade, vai na missa, excelente, que é claro que isso ajuda muito. Mas se por algum motivo você não pode, enquanto você procura, e do fundo do coração vou rezar para que você ache, porque esse contato ele é importante, faça o evangelho no seu lar. Gente, isso é tão importante. Não é que o evangelho não lá vai resolver todos os problemas, vamos deixar isso bem claro. Mas ele aumenta muito a nossa conexão com Deus e fortalece a autoestima. Porque eu vejo que muitas pessoas moram sozinhas ou moram dentro de um único quarto. A única coisa que a pessoa tem, a privacidade dela é um quarto. Mas mesmo no seu quarto, você pode fazer uma meditação e mesmo no seu quarto você pode abrir o evangelho e conversar com Deus. Isso, gente, ninguém vai te tirar. Até quem está dentro de uma prisão tem essa condição de poder ficar sentado em cima de uma cama. Eu falo isso porque eu conheço pessoas dentro de prisões que fazem exatamente assim para se trabalhar espiritualmente. Cruzam as pernas e vão meditar. Ou quando muito, abrem um evangelho, né, ou o livro sagrado que se inspirem e vão entrar em contato com Deus. Esse contato inicial, Maria, não vai resolver os problemas, mas vai te trazer ânimo, energia para você se conectar com outras pessoas, né? Fazer novas amizades. A gente não usa a internet para tanta coisa às vezes ruim, vamos usar para coisas boas, né? Você pode se conectar com amigos que façam o evangelho junto com você, fazer videoconferências múltiplas com várias pessoas ligadas internamente. Você pode não ter ninguém para te abraçar ali de imediato, né? Mas vai ter um monte de gente trocando ideias, opiniões. Eu conheço pessoas que fazem o evangelho assim, pessoas em 4 casas diferentes, fazem uma ligação por Skype, outro programa, coloca todo mundo junto, olha que legal, cada um com a xicrinha de chá ou de café e vão fazendo o evangelho como se estivessem sentados ao redor de uma mesa. Olha que bacana, gente. É o uso da tecnologia em favor do desenvolvimento espiritual. Então, gente, não tem desculpa. Problemas existem, mas a nossa atitude perante eles tem que ser mais positiva. Gente, ainda na sequência, pergunta do Juno Gouveia.
O Juno fala assim: Ricardo, uma das situações mais complicadas de morar fora do nosso país é a relação com os pais. Temos muita dificuldade e culpa por estarmos aqui tentando a nossa vida e os nossos pais longe, o medo deles morrerem. Ele usa essa expressão morrer, né? Por isso que eu não estou falando desencarnar, mas medo deles morrerem e ficarmos nos sentindo culpados. Até que ponto que nós devemos realmente buscar a nossa vida e até que ponto que devemos estar ao lado dos pais? Juno, essa foi uma pergunta que nós conversamos muito no seminário aqui em Dublin ontem, porque realmente é uma realidade muito forte, né? De boa parte das pessoas. Mas veja bem, foi o que nós falamos ontem. O que nos liga às pessoas que a gente ama, meus amigos, são as nossas emoções, não é a presença física necessariamente. Tanto isso é verdade que tem muitos filhos que moram dentro da casa com os pais e não têm conexão com os pais, não dão atenção, não é verdade? Não dão carinho, não conversam, não têm tempo para os próprios pais. Pessoas que moram na mesma cidade dos pais não fazem uma ligação. Não fazem uma visita para saber se o pai, se a mãe está bem. Tem gente que o pai e a mãe desencarnam, uma pessoa não faz uma oração para o próprio pai, para a própria mãe, tem anos, porque largou para lá. Então não é questão física, entende, Juno, que vai fazer a diferença. É a maneira como você se comporta. Tem muitas pessoas que estão trabalhando para construírem as suas vidas, e é um direito sagrado que todos nós temos, mas nem por causa disso se desconectam dos seus pais. Sempre que podem, vão ao Brasil, né? Ou voltam aos seus países para ver seus pais. Estão sempre em contato, ligando, fazendo conferências, né? Olhando olho no olho, às vezes quando pode manda um dinheirinho para ajudar. Estão lá pedindo a Deus pelos pais, quando o pai ou a mãe estão com um problema, eles participam ainda que à distância, dando conselhos, ouvindo. Então existe uma conexão. E, gente, essa conexão é que nos mantém unidos. Não é simplesmente a presença física. É lógico, vamos deixar isso bem claro, né? Eu não estou dizendo que estar perto é bom demais. Claro que é bom demais, né? Você poder abraçar, né? Sentir o cheirinho, falar oi pai, oi mãe, ou o caso dos pais que estão longe dos filhos, oi meu filho, minha filha, como eu te amo. É claro que é gostoso. Mas às vezes a vida nos traz circunstâncias, sim, que nos pedem paciência e determinação em busca de objetivos maiores. Por isso, vamos voltar de novo, o evangelho é tão importante, porque se você trabalha com carinho a consciência do evangelho no seu coração, você nunca vai ser indiferente aos seus pais, aos seus filhos ou a quem quer que você esteja conectado, independente, Juno, do local que você resida, tá bom? Então nada de culpa, principalmente se o seu coração estiver ligado a Deus e, claro, conectado com as pessoas que você ama. E na hora que chegar o momento certo, você vai sentir. Talvez seja a hora de voltar? Volte. Né? Seja a hora de recomeçar, recomece, mas faça isso não por causa de culpa, mas pela sua consciência e da sua intuição. A gente falou de intuição ontem, gente, na pílula da manhã, que a sua intuição vai te falar que está na hora de fazer, beleza? Então que Deus abençoe a todos vocês, luz e paz. Eu falei com vocês hoje cedo, só vou repetir, sobre os retiros espirituais, gente, que nós vamos ter aqui fora do Brasil. Para quem está fora, o pessoal tem perguntado muito, eu vou dar mais informações a partir de amanhã. Só lembrando, a gente vai ter o retiro em Londres, agora nesse final de semana, né? Maravilhoso final de semana, sábado e domingo, e vamos ter o retiro nos Estados Unidos e no Canadá. É um retiro espiritual. Então, se você está nos Estados Unidos, está no Canadá, fique atento que a gente vai em breve liberar o contato para vocês tirarem as dúvidas e estarem conosco, né? Nosso planejamento é fazer o retiro em Orlando, nos Estados Unidos, e em Toronto, no Canadá. Vai ser lindo, assim como vai ser aqui na cidade de Londres. Na verdade, na Grande Londres, a gente vai para um hotel fazenda. Nossa, vai ser maravilhoso. Tá certo? Então que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve. Até muito, muito breve.